Fala pessoal, começamos agora os Sites Olímpicos. Para quem não sabe, tá perdido no mundo olímpico, é aqui o lugar, tá? Tô com meu parceiro, grande Guilherme Franco, nesse projeto, nesse início, né, Guilherme? Fala pra gente aí como é que tá sendo a expectativa nesse primeiro e a gente tem novidade boa, que é o nosso grande convidado que o Guilherme vai apresentar. Bom, Luan, primeiro, assim, acho que é o começo de uma coisa que a gente conversa há muito tempo, de trazer um pouco dos bastidores do mundo olímpico para as pessoas, né? Para a gente conversar um pouco sobre o que acontece no mundo olímpico, todos os desafios que os nossos atletas têm, que as nossas confederações têm. Assim, primeiro é um grande prazer estar dividindo esse podcast contigo. E hoje a gente tem um convidado muito especial, realmente. Como o nosso programa é novo, a gente traz um esporte novo que está entrando para o programa olímpico. Além de ser o presidente da Confederação Brasileira de Squash, também é meu amigo, José Henrique, um grande amigo. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. Tá abrindo prazer aqui. Tá participando. Primeiro podcast. É isso aí. Não tô nervoso não, mas... Podcast é o primeiro? Só que fiquei registrado. Já sou cliente antigo do nosso amigo Fará, aqui de Petrópolis. Ah, legal. Mas prazer tá participando aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os bastidores do squash, as nossas realidades, as nossas dores, né? E também as coisas boas. Pô, que legal. Vamos começar então, né? Vamos lá. Primeiro, bem-vindo mais uma vez, né? A gente ter a honra de começar com um nome forte, né? Que tá vindo aqui com o squash na primeira Olimpíada. Eu queria saber logo de cara, assim, bate pronto. Como é que tá essa preparação para Los Angeles, o squash, o Brasil nesse cenário? Como é que tá tendo esse movimento olímpico para o squash brasileiro? Então, assim, a realidade do squash no Brasil, em relação ao mundo, a gente está bem atrás, né? Quando eu assumi a confederação em 2021, a gente ainda era pan-americano, né? E o Guilherme sabe como é que é ser esporte pan-americano dentro do Comitê Olímpico. Então, a gente não tinha recurso e tal. E a realidade é que, em relação aos outros países da América do Sul, a gente estava bem atrás, né? O squash aqui no Brasil ele teve uma presença muito forte de mercado nos anos 90, com os IUPs e tal. E nessa época o Brasil era o maior país da América do Sul, era o mais forte, brigava pau a pau com os países da América do Norte. Só que na época não houve uma visão de médio a longo prazo, houve uma visão a curto prazo. Então tinha muito patrocínio, tinha muito dinheiro rolando, mas ninguém pensou no que poderia acontecer depois que esse dinheiro acabasse. E aí a gente pegou uma época que Colômbia, Equador e até o Peru começaram a fazer um trabalho de base muito bom, e aí eles começaram a dominar o cenário da América do Sul, e a gente não teve mais nenhum grande resultado, tirando o Rafael Larcon, que é o maior jogador da história do Brasil, que foi número 35 do mundo, se eu não me engano, que foi um trabalho isolado, a gente nunca teve assim, grandes resultados, né? E isso me incomodava muito, porque quando assumi a Confederação Brasileira, eu já tinha sido vice-presidente da confederação, tinha sido diretor técnico, trabalhava vários anos no Rio de Janeiro, e eu ficava muito incomodado em ver o Brasil num patamar mais abaixo do que os outros países. E a gente procurou primeiro respeito, porque quando a gente ia para as competições, os brasileiros eram o pessoal do oba-oba. E aí, beleza e tal? E a gente vai fazer a festa na vila. A gente só perdia, né? E, assim, é difícil você começar um trabalho para resgatar uma coisa perdida, até porque os outros países estavam muito fortes e a gente não tinha recursos. E aí, aos poucos, a gente foi conseguindo. Em 2024, quando eu fui reeleito, que eu soube que a gente ia entrar no programa olímpico, comecei a ter dinheiro, né? Eu achava que eu já tinha dinheiro. Eu vou contar essa história mais lá para frente. E aí eu fui a São Paulo e aí liguei pro Renato Galego, que é o nosso head coach hoje, que é um treinador dos mais conceituados nas Américas, que tinha feito um belo trabalho na Guatemala, tinha conseguido uma medalha pan-americana inédita na história da Guatemala. E aí eu fui conversar com ele e falei para ele assim, tô precisando de você, eu quero te contratar. A gente tinha ficado de fora dos últimos Jogos Pan-Americanos, que foi uma das derrotas que mais doeu na minha vida no squash.
E falei para ele assim, eu quero te contratar, mas eu só posso te pagar a partir do ano que vem, que é quando eu começo a receber recursos. Porque ele acredita no projeto, né? Acredita no projeto, acredita em mim. E aí, coitado, ele acreditou, né? E aí, ele estava até conversando com o Chile na época, quase fechando. E aí ele fechou, voltou. E aí, cara, assim, sem nenhum demérito para os outros treinadores que trabalharam com a gente, que trabalham ainda com a gente, quando a gente entrou com o Galego na primeira competição, que foi o Sul-Americano Juvenil de 2025, em Brasília, mudou assim, a relação das outras delegações com a gente, porque o pessoal começou, os outros eram bons, mas não tinha uma história, como o Galego tem, uma história recente, então não tinha aquele respeito. E você sentia que a aura mudou. Vi que tinha competição agora, né? Falou, esses caras aqui estão competir. E cara, assim, a gente foi para Brasília, a gente foi campeão por equipes feminino, a gente ganhou medalha de ouro no feminino, que foi a Clara que estava fazendo a última competição dela juvenil. E aí, cara, tudo começou a mudar. Então, aí no adulto a gente hoje tem o Diego Gobi, que sempre tem bons resultados, né? Ele é top 100 hoje. O Diego, ele chegou a 84, agora ele deu uma caída para 92, porque toda semana você tem uma atualização e você tem que defender os pontos do ano anterior. Bem próximo do tênis ali, né? E aí hoje a gente tem uma seleção muito boa masculina, que é quase homogênea. Como o Diego treina mais, ele tem melhores resultados, participa mais de campeonatos. Mas a gente tem o Pedro Mometo, que assim, é o fenômeno. Pô, o cara joga em Joinville, que não tem ninguém para jogar de alto nível, e o cara é um absurdo. A gente, lá em Barcelona, no treinamento, o treinador falou assim, de onde você é? A gente explicou, ele falou assim, como assim? Aquele olhar diferente. É coisa que só acontece no Brasil, né, cara? E a gente tem o Guilherme Melo também, que é um baita jogador. O Guilherme é engraçado porque ele foi executivo da Uber, né? Não era motorista de Uber, não, tá, gente? O pessoal não era motorista executivo. Jogador de squash aqui para motorista de Uber, não. Executivo da empresa. Ele era executivo da Uber e ele resolveu tirar 2 anos sabáticos só para ser jogador da PSA. E aí ele melhorou, conseguiu ser campeão brasileiro, que era um dos sonhos da vida dele. Então a gente tem um grupo hoje, 3 jogadores muito parecidos, com pequenas diferenças. E quando você vai numa disputa por equipes, depois a gente vai chegar lá, é bom você ter essa homogeneidade. E o quarto jogador nosso é um menino de 20 anos, que tem um futuro pela frente, a gente está trabalhando bastante ele e é bem legal. E no feminino, cara, assim, a gente hoje tem a nossa, como eu vou dizer assim, uma palavra que... A menina dos olhos. A menina dos olhos, o alecrim dourado. Alecrim dourado. Que é a Laura Silva, né? A Laura, ela foi campeã brasileira adulta pela primeira vez com 14 anos. Ela é tetracampeã brasileira, ela ganhou 4 anos seguidos. Ela fez 18 em dezembro. E ela é a nossa maior aposta porque, assim, o sarrafo no masculino é muito grande, né? No feminino não é tão alto. Então dá pra gente subir mais ela, sem, claro, deixar o Diego de lado, né? Porque a gente aposta muito nos dois para ir para os jogos. Mas a Laura é um absurdo. E, assim, infelizmente, como a gente não teve um trabalho sequencial do juvenil, né, que é uma das coisas que a gente está conseguindo resolver, a gente tem um gap, né? Então, a gente, por exemplo, até no masculino também acontece, a gente tem jogador com 35 anos, 37, aí depois você tem jogador com 30, e aí você tem juvenil, entendeu? Tem aquele hiato, né? Fica aquele hiato porque não tem uma sequência de trabalho. Mas a gente está trabalhando, tem a Júlia, que é juvenil, tem umas meninas com 14 anos aí que a gente aposta muito nelas. Legal. É um trabalho... É olhar para a base mesmo, né? É aquilo que a Colômbia e o Equador fizeram, trabalho a médio e longo prazo, entendeu? Sensacional. E aí a Laura hoje, ela carrega o time feminino, mas a gente agora está com muita esperança com a preparação que a gente tem feito para os Jogos Pan-Americanos, para a gente conseguir classificar para os Jogos Pan-Americanos. Porque já tem uma edição que a gente não leva o time feminino e tem 2 edições que nós não levamos o time masculino. E agora a perspectiva é muito boa para o ano que vem. São quase três rodadas olímpicas pan-americanas. Pan-americanas, porque até a gente entrar para Los Angeles, né, a gente era pan-americano. Então o nosso ciclo era um ciclo pan-americano. Legal. Então, é claro que Jogos Olímpicos... Você tá nos Jogos Olímpicos é maravilhoso, né? É o sonho de todo atleta.
Mas, assim, os nossos grandes objetivos nesse ciclo que a gente tem que aproveitar é classificar um homem e uma mulher para os Jogos Olímpicos e jogarmos os Jogos Pan-Americanos e tentar alguma medalha em Jogos Pan-Americanos. E assim, foi bem legal, que a gente batendo papo antes, né, que vocês tiveram agora uma estrutura bem legal em Barcelona, né, com os atletas. Como é que foi esse tempo lá? Então, a gente, cara, assim, quando você é pan-americano, o teu orçamento, né, assim, nossos recursos são filiações das federações estaduais, lucro de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que é muito pouco. E quando você vai para os Jogos Pan-Americanos, para o Campeonato Pan-Americano que classifica para os Jogos Pan-Americanos, você tem apoio do Comitê Olímpico, mas é aquele apoio pontual. Porque você não é filiado ao Comitê Olímpico. Então, você tem uma verba que o COB destina para os esportes pan-americanos, e é tipo assim, vai lá, disputa, vou pagar para você ir, para você se hospedar e tal, e acabou. Mas não tem uma preparação antes. Quando você passa a ser olímpico, você começa a ter o recurso da loteria. Você tem um orçamento, né? Então, no primeiro ano a gente saiu, não vou falar de zero, mas, chutando assim, a gente saiu de 400 mil, que é para ir para Campeonato Pan-Americano, para 3 milhões e meio. Esse ano nosso orçamento é 3 milhões e 800. E a gente consegue fazer um planejamento, uma preparação decente, digna, para aí sim a gente poder ter um resultado bom. Uma das coisas que a gente está fazendo, que a gente já fez no ano passado e está fazendo de novo, e vai fazer de novo agora em junho, né? Julho? Sim. É levar um time para Barcelona. Legal. O que acontece em Barcelona? E todo mundo fala assim, Barcelona e tal. Assim, lá o treinador é um treinador muito bom, é um dos melhores treinadores da Europa, tá? A estrutura não é nada demais, ele tem 2 quadras de squash, só que, além de ele ser bom, ele tem vários jogadores de alto nível que treinam com os nossos atletas. Então, isso daí faz você melhorar o teu nível técnico. Exato. Tá? E, além disso, ele é casado com uma mulher que é professora de educação física e fisioterapeuta. Legal. Então, ela faz uma preparação física baseada no corpo da pessoa. Então, é uma coisa objetiva. E ela trabalha no formato estúdio. Trabalha com 4 atletas por vez. Mas, cara, assim, é alucinante porque, cara, ela dá atenção aos 4 na mesma proporção e consegue resolver alguns problemas. A gente teve, por exemplo, o Guilherme, ele foi com o joelho meio baleado para lá. Cara, ela deu uma bela de uma melhorada no Guilherme. E aí agora a gente vai de novo, na verdade, nossa preparação para o Campeonato Pan-Americano, que é classificatório para os Jogos Pan-Americanos do ano que vem. A gente vai fazer uma preparação de 15 dias lá no Maria Lenk, né, no time Brasil, fazendo mais a parte física, né, e a parte preventiva, porque, a gente já tem... Ainda vai ter a seletiva, né, mas eu estou contando que talvez o Pedro entre, né, na seleção. Então, você tem 2 jogadores com 35 anos que precisam de um cuidado especial. Então, a gente vai fazer uma preparação física baseada na prevenção de lesões. A gente, hoje, vai contratar também uma pessoa para fazer a biodinâmica. A biomecânica? Não, desculpa. O fisiologista do exercício, né, na verdade, com o bioquímico do exercício, né? O Guilherme é bom na parte técnica. Eu sou bom na parte política de falar bastante. Não, uma das coisas que eles fizeram quando começaram, eles contrataram um maluco para trabalhar com eles também, sabe? Assim. Isso que é bom. Entrou de repente, assim. Quando ele percebeu, ele falou, me ferrei. Foi mais ou menos igual o que eu fiz com o Galego, entendeu? Acredita no projeto? Eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, vem trabalhar, toma um dinheirinho aí, vai. Aliás, Galego, eu tive rápido com o Galego semana passada. Galego, a gente tá te esperando aqui também, porque o squash é assim, cara, é essa conversa solta, sabe? O Galego traz uma energia boa também, né? Ele traz uma energia legal. Que legal. É um ambiente muito legal. Não deixa eu e o Galego participar junto do podcast, porque senão vocês não falam. Não, mas isso que é bom. Ele já não me deixa falar. Tem reunião que eu falo assim, acaba a reunião, Galego, eu precisava falar alguma coisa e você não deixou, cara. Ele fala muito. Mas isso que é bom, né? A pessoa fala, já vai falando, aí, vamos falar isso, tu fala aquilo. A pessoa já falou no teu lugar. Tá bom. Mas olha, uma coisa que o Zé Henrique falou agora que eu acho legal é o seguinte, porque o Vitor, lá na Espanha, por exemplo, ele vai ficar quase 60 dias com os nossos atletas. Quer dizer, isso para uma seleção nacional
não é uma coisa comum, né? No esporte de alto rendimento, você ter os atletas dedicados à seleção, treinando e com acompanhamento de alto nível, né? E com jogos de alto nível também, porque essa é uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil, né? Porque como hoje você tem os atletas que não são atletas, né? Por exemplo, o Guilherme tem uma empresa de recursos humanos. O Pedro tem um escritório de engenharia, né? Os caras que se dividem, né? Eles têm uma dupla função, né? O Gobi é o único que só é jogador profissional. O Gobi é a Laura também. A Laura está estudando, ela vai terminar o ensino médio nos Estados Unidos. Não, isso a gente está falando que legal, né? Isso. Criança, 18 anos, criança. É sensacional esse projeto. E aí o que acontece? Quando você leva esses caras para Barcelona, óbvio que os caras vão trabalhar, porque assim, tem tempo para trabalhar. Claro. Mas se a gente faz isso no Rio, a gente cogitou trazer para o Rio ou para o Brasil, vai ter dia que o cara vai falar, pô, tem que ir numa reunião presencial, Exato. entendeu? É então, muita distração, né? Então acaba não rendendo o que deveria. Então a gente faz meio que uma concentração gostosa, diga-se de passagem, que eu tive em Barcelona, eu e o Galego, a gente foi para acompanhar o trabalho, né? Para ver como é que estavam acontecendo as coisas. É uma concentração gostosa, porque Barcelona é uma cidade maravilhosa. Come-se mal, né? Come-se mal. Eu fiquei muito magro depois que eu voltei de lá. Né, amor? Então, mas assim, é legal porque o foco é realmente isso. E aí a gente vai ficar 15 dias no Rio, quase 60 dias em Barcelona. A gente volta pro Brasil, fica uma semana no Brasil, e dessa vez a gente vai chegar quase uma semana antes da competição no Paraguai, para ficar também só treinando no Paraguai, entendeu? Sensacional. Com o recurso que a gente tinha antes, não tinha como fazer isso. E Luan, assim, que essa competição talvez seja a competição mais importante para o squash no ciclo olímpico. Por quê? Desse Pan-Americano, acho que o Zé Henrique vai explicar bem pra gente, mas assim, esse Pan-Americano por equipes, a competição por equipes que classifica para os Jogos Pan-Americanos de Lima, que dá uma vaga para os Jogos Olímpicos. Na categoria individual, não equipes. Não equipe. E o que é legal é que na individual também, corrija se eu estiver errado, você tem direito a 2 atletas por país, certo? Sim. Sendo que a gente tem no Egito, o Egito é 1 milhão, então a gente pensa assim, pô, não, mas eu tô vendo um ranking aqui, não vai entrar, tem 10 pessoas aqui, mas esses 10 tem vaga para 2. Né? Então a gente tem uma possibilidade. Né? Então, no caso do feminino, isso daí foi um estudo que a gente fez, sei lá, deve ter uns 2 meses mais ou menos. Das 50 primeiras mulheres no ranking, 30 eram egípcias. Ou seja, a gente tem 2 vagas, já tem 20 de fora. Entendeu? Exato. E aí, por critério do Comitê Olímpico Internacional, e foi uma coisa que foi aceita pela Federação Mundial, que assim, quando você sendo brasileiro, você não está envolvido com a gestão, aí você fala assim, porra, mas só 16 homens e 16 mulheres é muito pouco. Mas eu acho que foi uma estratégia boa da Federação Mundial, porque você possibilita mostrar o squash para o mundo, mostrar que não é caro ter dentro dos Jogos Olímpicos, porque, Jogos Olímpicos é tudo orçamento, né, cara? Tipo assim, cara, eu acho que alguém lá no COI deve se incomodar muito com o futebol, por exemplo. O futebol você não leva as maiores estrelas, né? E a gente pra caramba, porque, são 18 atletas, né, se eu não me engano, nos jogos, mais comissão técnica. Deve ser 30 pessoas, 35 pessoas por delegação. Sim. Então imagina a quantidade de pessoas. 35... Fora árbitro, né? Fora os árbitros. Então, se você pensar num staff. país, já é praticamente as 2 chaves de squash, masculino e feminino. Então, eu acho que é uma estratégia boa. Os Jogos Olímpicos, o squash vai acontecer dentro da Universal Studios. Sensacional, que legal. Fantástico, né? Fantástico. Vai ter uma baita produção. Uma produção. Vai ser um show. Então, assim, é complicado você falar de 16, mas eu acho que é uma opção boa, né? E aí você vai classificar o melhor de cada continente, porque os Jogos Olímpicos você tem que ter a equidade entre os continentes. Exato. Então é o melhor de cada continente, e a PSA, que é a Associação de Jogadores Profissionais, ela vai mandar os melhores do ranking, 2 homens de cada país e 2 mulheres de cada país, né? Só que ainda vai ter, para definir os últimos colocados, se eu não me engano, acho que são 4 vagas,
vai ter uma chave com 24 atletas para definir esses 2 colocados. Entendeu? Então existe. Tem possibilidade. É igual aos outros esportes, cara. Você tem, porra, eu lembro do basquete, né? Pré-olímpico de basquete e tal. Você vai ter algumas chances. Mas, por exemplo, continentalmente, homens, para os Jogos Olímpicos de Lima, o número 3 do mundo hoje é peruano. É peruano. É o Diego Elias. Amigo do Zé Henrique. Muito gente boa ele. Não me deixe ficar na mesma sala que ele. Não, é assim. Joga em casa ainda. Assim, eu conheci juvenil, ele era um menino muito tímido. E agora, no ano passado, no Pan-Americano, a gente teve uma experiência meio chata, que ele tava meio primadona. Eu não gosto de primadona. Eu gosto de pessoas normais, entendeu? Mas, tranquilo, passa. Já pediu desculpa pro Galego, não pediu pra mim. Mas pediu desculpa pro Galego, eu aceitei. Mas não vai tomar café junto comigo, não. Porque, e outra coisa interessante, é que o Brasil está sediando muitas competições internacionais, né? Campeonato Pan-Americano. A minha meta era diminuir, como eu não tinha esse investimento de ser olímpico, né? Eu pensava o seguinte, cara, para eu viajar custa X. Se eu trago a competição para cá, esse X diminui e ainda tem chance de arrumar mais uma grana sobre, entendeu? Então, todo ano a gente fazia uma competição, tá? E aí, ano passado, a gente fez o Pan-Americano, que foi o campeonato mais dolorido para mim, porque a gente tinha uma verba inicial para gastar, a gente ia botar uma quadra de vidro no aterro do Flamengo, a gente ia fazer um show, e aí... Pô, sensacional, ia trazer... Só que a gente conseguiu 1/5 do que estava prometido, né? E aí a gente acabou fazendo a quadra de vidro no Paysandu, com o Cristo Redentor ao fundo, assim, top. E foi o maior campeonato pan-americano da história. Foram 19 países que participaram desse pan-americano. E aí veio o Diego Elias, veio o Cárdenas, que é o número 8, que é do México. Vieram os colombianos tops também. Tem muito jogador colombiano bom, né? Muito jogador colombiano. É aquilo que eu falei, né? A Colômbia ela fez um trabalho de base. Então, cara, você tem hoje uns 4 ou 5 jogadores de alto nível da Colômbia. Já tem uns que são melhores no ranking do que o Diego Gobi. Entendeu? Então, sim, foi um campeonato histórico, né? Foi o maior campeonato da história do squash nas Américas. Posso falar com toda certeza, nas Américas. E aí, como foi meio dolorido ano passado, esse ano eu resolvi não fazer nada no Brasil, não. Para dar uma respirada. Mas já apresentei candidatura para tentar trazer a Copa do Mundo pro ano que vem aqui pro Brasil. Pô, seria um ano antes, seria uma coisa genial. Espero estarmos lá. Né? Lógico, a gente vai estar lá. E essa Copa do Mundo é interessante porque você tem anos alternados. Você tem o Mundial e Copa do Mundo. O Mundial é o formato tradicional das competições pan-americanas. São 4 homens e 4 mulheres disputando. Aí primeiro você tem a disputa individual, que determina as equipes que vão ser cabeça de chave. Aí no meio do caminho você tem disputa de dupla, masculina, feminina e mista. E no final você tem a disputa por equipes. Então esse é o formato tradicional. E a Copa do Mundo, ela criou um formato inovador, que você leva 2 homens e 2 mulheres, que jogam equipe, né? Então é uma coisa que eu acho que é para agradar o Comitê Olímpico Internacional. E a gente foi na Índia no ano passado. País maravilhoso também. Todo mundo entrou facilmente na Índia, não foi? A Bruna não entrou. Problema de bastidores, é isso que a gente a gente pode falar aqui, cara. O que acontece? Eu fiz o meu pedido de visto. E aí, quando você vai para a Índia, você não pode fazer pedido de visto de turismo. Você tem que fazer pedido de visto de negócios. Exato. Então, eu fiz o pedido de visto e em 3 dias saiu o meu visto. E aí eu falei pro pessoal, peçam seus vistos. Leva 3 dias para fazer o pedido. O Galego, que, cara, já rodou quase que o mundo inteiro, teve visto negado. Ele estava pensando até em, mudar de vida, ir para a Índia, morar na Índia. Isso aí. E aí ele teve que ir no consulado da Índia, em São Paulo, para poder conseguir o visto dele. E aí, cara, o Pedro Momento, o Diego já tinha, porque o Diego tava jogando um torneio lá na Índia, né? Torneio profissional. E aí o Pedro Momento e a Bruna deram entrada no mesmo dia. O visto do Pedro saiu em 3 dias e o da Bruna não saía.
E, cara, passou 10 dias E chega na competição, né? A gente começou a ficar nervoso. E aí, cara, usei Ministério das Relações Exteriores e tal, bababá. E, cara, a gente ia viajar no sábado e eu tinha até a sexta-feira para definir o que eu ia fazer perante o COB. Porque no ano passado, como a gente não tinha a certificação 1818A, que te permite receber recursos do governo, quem executava tudo pra gente era o COB, né? Então eu tinha que definir com o COB se eu ia bancar para ela ir ou se eu não ia bancar. Se eu bancasse, se ela não fosse, eu ia ter... Eu não, né? A confederação, que não tem dinheiro, né? Assim, a gente tem um orçamento de 3 milhões e meio que a gente não tem, que não é nosso, né? Porque tudo a gente tem que fazer de acordo com o COB. Então a gente teria que arcar com essa despesa dela. A gente não tinha esse recurso. E aí eu tive que falar, cara, não tem como. E aí a gente falou para ela que não dava para ela ir, ou aquela velha prática que a gente usava como Pan-Americano, se ela quisesse bancar beleza, mas, pô, ficou inviável. Nossa. Ela chegou a ver preço de passagem, estava absurdo. Ela mora nos Estados Unidos, ela mora em Miami. E aí, cara, a gente foi sem ela. E a Laura, ela também fez a renovação do passaporte dela e deu entrada ainda depois. E o dela não saía. A sorte foi que o galego teve o visto recusado, foi no consulado, conversou com uma pessoa no consulado e conseguiu que a Laura fosse no consulado em São Paulo e a pessoa emitiu o visto para a Laura na hora. Entendeu? Emergência tem uma desfase na hora ali, por exemplo. No caso do visto ali foi mais um trâmite que não é uma coisa não é uma coisa normal não. O cara fez porque o cara gostou do galego e assim. Ele fala pouco, né? Fala pouco. E aí a Laura foi. E, porra, o problema da Bruna, tipo assim, a gente podia tentar fazer a mesma coisa com a Bruna. Só que a Bruna mora em Miami e a representação diplomática mais próxima da Índia, da Índia nos Estados Unidos era em Connecticut. Que ela ia ter que pegar um voo e assim, não tinha certeza se ia conseguir. Né? Aí, cara, a gente foi com 3 pessoas pra jogar. Caramba. E aí a gente ainda conseguiu, de 12 países, a gente conseguiu ficar em 9º. Não digo aqui que a Bruna faria alguma diferença, mas, pô, é sempre bom você ter o time completo para jogar. Entendeu? Exatamente. E aí, cara, mas foi uma experiência muito legal e eu gostei muito do formato. Eu acho que é muito, muito dinâmico, é bem legal. E aí, se a gente conseguir trazer pro Brasil no ano que vem, provavelmente os caras vão querer fazer no Rio, porque os estrangeiros adoram fazer as coisas no Rio. A vitrine do Brasil do mundo. Mas a gente ainda não tem nem lugar definido. A princípio, deve ser no Rio, até porque Guilherme Schleder, o Guilherme Schleder na abertura do Pan-Americano me desafiou a trazer um Mundial para cá. E aí ele não sabia com quem ele estava falando. É isso aí. Se fosse um aterro, uma coisa bonita ali. Ali é lindo. O Rio é um cenário fantástico, né? Para qualquer evento esportivo, assim, se você tem alguma coisa a céu aberto, é maravilhoso. À frente da quadra você via o Pão de Açúcar. Agora, Henrique, explica pra gente uma coisa que eu acho que é curioso, assim, acho que isso acontece com todas as modalidades que entraram pro programa, pelo menos a maioria. Muita gente não está muito habituado com o squash, apesar de década de 80, 90, o squash estava nos filmes, por exemplo, de Hollywood, se ele virava e mexia, tinha um executivo que estava lá trabalhando, de repente ele saía jogar squash, alguma coisa assim, então era comum no dia a dia dessas pessoas. Mas, por exemplo, o squash, como uma modalidade pan-americana, a gente sabia que tinha o squash de jogos pan-americanos e tal, essa coisa toda. Mas tem a Federação Internacional de Squash, né? Tem a entidade, e tem a PSA, que é a associação profissional, né, de jogadores, assim, que ela é muito bem organizada, né? Você faz os eventos, não sei se a gente pode dizer assim, mas é como se fosse a ATP, a gente pode dizer assim, que é como se fosse a ATP para o tênis. E tem a PSA, quer dizer, como é que é esse cenário? A premiação, assim? Inclusive, é igual, só que não. E aí, agora você... jogador de squash, desculpa, ficar igual o Djokovic, né? Caso em Mônaco na frente. E assim, uma coisa que o Henrique falou, assim, que dá a entender às vezes, né, que de um dia para o outro o squash ficou rico, mas assim, preparar esses atletas todos na Europa, contratar treinador de fora, isso é uma informação interessante, porque quem olha de fora não sabe, mas, por exemplo, tudo que uma confederação, que uma modalidade paga fora do país, ainda tem que pagar 34% de imposto, de taxa.
Particularidade do Brasil. Particularidade nossa. Então, isso encarece muito você fazer esporte de alto rendimento e você colocar os atletas para treinar em alto nível fora do país. Por exemplo, você contrata um treinador fora, você já bota no valor, né? Você vai pagar fora 34%, no hotel 34%. Quer dizer, então tem muitos custos que acabam entrando e impactando no orçamento da modalidade. A gente pensando no cenário, pensar 2 anos antes, né, que não tinha nem o recurso da loteria, era fazer milagre, hein? Cara, essa questão do imposto de 34% é uma coisa do Brasil, né? A gente entende, mas, assim, uma das coisas também que sempre me incomodou muito e com a entrada do novo presidente do COB, o Marco Laporta, a gente, antes eu não falava nada, agora que a gente é olímpico, a gente fala com os nossos colegas olímpicos, assim, é engraçado porque a primeira assembleia que eu fui do COB como olímpico, né, como filiado, cara, assim, foi uma emoção muito grande porque é uma briga, assim, o Squash está tentando entrar para os Jogos Olímpicos há uns 4 ou 5 programas. Então, cara, foi a realização de um sonho mesmo. Eu comecei lá atrás na vice-presidência e tal, e a gente sempre teve essa vontade, antes mesmo quando eu só jogava e ajudava aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre teve essa vontade. Então, uma das coisas que as confederações solicitaram ao COB, né, e com a entrada do Laporta, configurou-se essa Juntos por uma Nação Esportiva. Hoje até falaram para mim assim, Juntos por uma Nação Olímpica. Eu falei, não, olímpica não, esportiva. A gente tem que se preocupar em todos praticarem esporte, tá? Foi uma das coisas que, assim, eu admirava na Ana Moser quando ela entrou no Ministério dos Esportes. Ela não teve traquejo político, né? E depois com o Fufuca foi legal, porque ele é um político que escutou o esporte. Ela pensava muito em unir esporte e saúde e educação, né? Mas ela não ficou e a ideia não vingou. Mas essa entrada do Laporta de Juntos por uma Nação Esportiva, juntando todos os entes, Ministério dos Esportes, Confederação Brasileira de Desporto Escolar, Confederação Brasileira de Desporto Universitário, Comitê Brasileiro de Clubes, para a gente tentar fazer nossa população praticar esporte. Exato. Né? O Brasil é rico pra caramba, a gente tem material humano pra caramba. Você vê, por exemplo, Pedro, porra, quem vai falar que um cara lá de Joinville, que, porra, o cara vai ser um grande jogador, engenheiro. Vida dupla. Caramba. Então, assim, é impressionante. Então, uma das coisas que a gente pediu, voltando, né, pra gente não escapar tanto, quando você importa um equipamento, quando você importa um material, você paga um imposto de importação de 60%. No caso do Squash, especificamente, por exemplo, se eu trago uma raquete, eu tenho que pagar 60% de imposto. Tá? Isso daí encarece muito o produto. Exato. Né? E, cara, assim, esse imposto foi criado para proteger a indústria nacional. Ok, vamos proteger a indústria nacional. Mas não tem indústria nacional produzindo raquete. Não se fabrica raquete de squash, não se fabrica bolinha de squash, não se fabrica gripe, não se fabrica testeira. Não, testeira eu acho que deve fabricar. Mas não se fabrica essas coisas. Então, cara, você está protegendo uma indústria nacional que não existe. Exato. Cara, beleza. Você tem uma fábrica que resolva vir para o Brasil para fazer raquete, faz uma raquete de qualidade, ok. Inclusive seria parceiro do programa. Exato. E, porra, assim, óbvio que vai ser, apesar da parte tributária do país, que não nos cabe conversar agora, vai ser uma raquete mais barata, né? Mas, cara, você pagar 60% por uma indústria que não existe e prejudicando o esporte, e, cara, assim, eu tô falando de squash, uma raquete custa R$1.000. Mas, pô, imagina um equipamento, sei lá, do hipismo, alguma coisa para trazer do hipismo, que tudo é megalomaníaco, mega caro. A vela, né? Vela. Porra, entendeu? Então, isso foi uma das coisas que a gente pediu e é uma das pautas que tem hoje no Senado e na Câmara, para poder derrubar esse imposto, para as confederações poderem trazer material. Não, por exemplo, o Guilherme resolve pegar uma representação de uma marca de raquete. Ele vai pagar um imposto de importação, beleza. Claro, ainda é alto, mas vai pagar. Porque ele vai fazer revenda, ele vai trabalhar para ganhar dinheiro. Mas uma confederação que às vezes você quer fazer um projeto social, né? Aí você precisa de raquete, né? Básico. Não vou nem falar de tênis, você precisa de raquete. Você vai botar 10 moleques. Você poderia pagar
R$5.000, você vai pagar R$10.000. Se dobra. Entendeu? E, inclusive, como usando o recurso da loteria, você já tem os mecanismos, inclusive, para você fiscalizar, né? Exato. Então, assim, é mais fácil, já não é uma coisa tão complicada para as confederações. E aí, assim, mas são particularidades do nosso país, mas a gente pede muito essa pauta, inclusive tem uma aproximação maior hoje do Comitê Olímpico junto à Câmara Federal, ao Senado. A gente teve a questão da isenção, né, da lei de isenção ao esporte, né, e isenção ao esporte não, incentivo A lei ao de esporte. incentivo que agora é permanente, né? Era uma coisa provisória e aí apareceu um maluco lá, eu acho que na Receita Federal, se eu não me engano, que falou assim, não, vai acabar. Cara, o cara fala que vai acabar, o cara não sabe o que a lei de incentivo ao esporte está envolvida. Sim. A quantidade de pessoas envolvidas. E aí, cara, se você pensar em alto nível, beleza. Mas a grande maioria não é alto nível, cara. É uma penca de projetos sociais que ajudam um monte de crianças a, cara, estarem praticando esporte, a não estarem na ociosidade de... Triângulo, né? Aquele é educação, esporte e saúde, né? O triângulo. Então, cara, moleque ocioso vai fazer o quê? Ou vai pra tela, Sem dúvida. que é o menos mal, ou vai para as outras coisas que não são legais. Exato. Entendeu? Que é ruim. Então, cara, graças a Deus, quando esse maluco, e acabou sendo um maluco do bem, né? Quando ele veio com essa ideia, todos os entes se juntaram. Não, vamos pra Câmara. Vamos fazer um lobby. E aí, cara, foi legal pra caramba. Pô, todo mundo do esporte lá em Brasília. E a gente conseguiu não só reverter essa decisão maluca do cara, como deixar a lei permanente. Então agora não vai aparecer um doido que vai falar assim, não. Acaba com isso aí, pronto. E a gente já aumentou o percentual de 2% para 3%. Sim. Muito bom. Sim. E essa é uma luta histórica, né? Porque, na verdade, se a gente olhar, sempre houve uma disputa entre a cultura, um lobby fortíssimo, e o esporte bem acanhado, né? Para conseguir o espaço dele. E agora a gente conseguiu... Inclusive, em muitos lugares, cidades, existe o Ministério do Esporte, a Secretaria do Esporte juntamente com a cultura. Isso é comum aqui, né? Bem comum e você vai ver, tem muito incentivo à cultura. Tem leis até que são, também, que são a mesma lei, né? Que acaba tratando dos dois. Exato, o Rio era assim, acho que até ainda é. Então, do Estado, mas... Em Salvador, secretário de Salvador, muito gente boa, o Júnior, o cara é secretário de esporte, secretário de ação social, secretário... Cara, eu sei que a secretaria dele envolve umas 4 ou 5 coisas. Aí eu tive lá no encontro de secretários de capitais, ele falou pra mim assim, cara, a gente tá batendo papo aqui, daqui a pouco me liga uma pessoa falando que alguém morreu pedindo pra ajudar pra pagar enterro. Olha. E o cara, é o mesmo cara que cuida do esporte. Sacou? E esse cara, não sei, agora todo mundo tá saindo, né, pra ser candidato a alguma coisa, mas esse cara, ele fez um trabalho muito legal em Salvador. Eu fiquei muito impressionado com o esporte em Salvador. Fiquei lá 2 dias e fiquei impressionadíssimo com esse cara. E secretário de esporte seria um demérito, mas normalmente é um cargo mais político. O orçamento sempre é pequeno pra caramba, que o cara não consegue fazer as coisas. E aí também o cara às vezes fica 1 ano, 2 anos, depois vai pra fazer outra coisa. Entendeu? Tem essa rotatividade aqui. Exato. Foi assim, eu vou te falar que o Fufuca foi bem legal pra gente, muito legal, né? O orçamento do Ministério dos Esportes é muito baixo em relação aos outros ministérios. E, cara, assim, agora entrou uma coisa que foi legal, que o Fufuca saiu, entrou o secretário dele para manter o mesmo trabalho até o final do ano, né? Legal. A gente não sabe quem vai ser o próximo presidente, mas seja quem for, a gente espera que seja a mesma linha, né, de trabalho, porque sem ideologia política, mas pô, antes a gente não tinha um movimento bom de pensar no esporte para a população. E é isso, cara. Assim, sensacional. Como é que você vê essa questão de, por exemplo, a gente falou da lei de incentivo ser permanente, que é importantíssimo, mas o Ministério do Esporte não é permanente. Então, às vezes, você tem períodos em que você tem o Ministério do Esporte e tem períodos que o esporte vira uma secretaria e um outro... Como é que você vê essa questão, assim, não entrando na questão política em si, mas a importância do esporte ser uma pasta
do ministério, né? Tá lá na esplanada, por exemplo. Ser um É a ministério. parte orçamentária. Basicamente é isso. Você é uma secretaria, você tem um status. Você passa a ser ministro, você tem outro status. Vamos levar pro Squash. Você é pan-americano, você tem Sim. X, você é olímpico, você tem X mais Y mais Z. Entendeu? E você tem um político no ministério, e, cara, assim, sem dar cartaz para político, né? É legal porque o cara consegue conversar com a Câmara, cara. O cara consegue recurso. Sem Porque, dialogar ali, né? cara, a batalha do ministro, de um secretário de esporte estadual, municipal, é árdua, cara. É árdua. Porque o esporte no Brasil não é visto com o papel que deve ter. Entendeu? Eu acho que, pô, o esporte é fundamental para a população. Cara, é aquilo que você falou. Esporte, saúde, educação. Entra a cultura também. Entra. E aí, a Lei Rouanet, voltando lá para a Lei de Incentivo, a Lei Rouanet sempre teve muita força. Por quê? Quando aconteceu alguma coisa que ameaçava a Lei Rouanet, ia Gilberto Gil, Caetano Veloso, Fernanda Montenegro, Roberto Carlos, Fernanda Montenegro. E, cara, assim, dava um peso tremendo. Você tinha mídia. Então, o que o esporte fez? Cara, a gente vai pegar os nossos heróis olímpicos. Vamos pegar Rogério Sampaio, vamos pegar Emanuel, vamos pegar a Leila do vôlei, que é senadora, mas, pô, um baita atleta. Vamos pegar os grandes atletas e vamos levar para Brasília, cara. É assim? Então vamos se movimenta, né? Se organiza, né? Se vocês têm o cara que ganhou o Grammy, a gente tem o cara que ganhou o ouro olímpico. Entendeu? Então, é assim que a gente consegue fazer. E, cara, o movimento tá muito legal. Tá muito legal. Se posicionando, né? E, assim, o momento do esporte hoje, com todos os entes, né? Tá muito legal. A vibe tá muito boa. Assim, todo mundo tá pensando no mesmo caminho. No mesmo caminho. E o legal também, assim, falando, não de ideologia de políticas, nada, é que legal que agora tem políticos, ex-atletas que estão na política e estão militando pro esporte. Que muitas das vezes o cara pega a pauta do esporte, ele vai para ele se elege e ele não compra a pauta do esporte, né? Então isso é legal, pelo menos que a gente está trazendo, olhando, não fica a só gente está no aqui discurso, dentro, né? não fica só no discurso, vamos olhar para cá. Então isso é legal também. Agora deixa eu trocar um pouquinho de pato para ganso, né? Só antes de você mudar claro, pro Ganso, o Ganso é aquele do Fluminense, não? Pode ser o Ganso da Libertadores, Bruno. Então, só para você ter uma noção, assim, eu, particular, Zé Henrique, as últimas eleições no Rio, eu tenho votado em deputado federal e deputado estadual que é ligado ao esporte. Legal. E assim, antigamente, a gente sempre é muito apolítico, né? A gente gosta. Hoje a gente está num clima de Fla-Flu. Eu sou vascaíno, né? Mas a gente está no clima de Fla-Flu, mas a gente vota e, tipo, 2 anos depois a gente nem lembra em quem a gente votou. E, cara, esse caminho que eu escolhi para mim, e claro, cada um tem seu direito de pensar do jeito que achar melhor, eu acho muito legal. Então, eu acompanho o trabalho do cara, eu acompanho o que o cara tá fazendo pro esporte. E vou falar para você a vergonha. Na última eleição para deputado estadual, eu acho que 1 ou 2 só tinham a pauta do esporte como critério básico do cara. Henrique, eu acho que é importante também, por exemplo, eu sempre acompanhei as candidaturas para a presidência e ver os planos, né? Uhum. Foram raras as candidaturas que tinham o esporte na candidatura, no plano de candidatura, no plano de governo. O esporte. Tinha candidatura que não tinha nenhuma linha. Então, assim, se não tem nenhuma linha, não vai ser prioridade. Melhorar o esporte no Brasil, né? Que também é melhorar pouco, o esporte né? no Brasil. Que também você tem uma visão genérico, crítica, né? não, isso é pouco. Vai fazer como, né? Exato. Enfim, eu acho que isso é importante, é uma coisa para a gente observar mesmo, em período de ver o plano. Quem trabalha com esporte, quem lida com esporte, quem gosta do esporte e quem vê o esporte como um dos pilares para a gente ter uma população melhor, eu acho que isso daí é muito importante. E volto a falar, eu não sou nem Fla nem Flu, eu sou Vasco. Exato. Não é o único aqui. Não é o único. E, cara, assim, quando eu vou votar, que eu escolho o meu candidato por causa do esporte, eu não me preocupo se o cara é do partido A, B ou C. Eu me preocupo com o cara e, óbvio, se o cara fala que é do esporte, eu vou entender qual é a história do cara, né? Claro. Porque, porra, é muito bonito, tipo, entrou em voga, sei lá, borboletas. O cara fala, não, vou defender as borboletas. Mas antes, o cara falava assim, não, mata borboleta porque eu gosto de botar na minha parede. Então, é essa história, entendeu? Mas vamos voltar pro Ganso, vamos esquecer a política, vai. Vamos falar aqui. O squash agora, né? Ele tá nesse cenário olímpico em Los Angeles
só que eu não tenho certeza para 32, né? Como é que tá esse movimento? Já tem alguma coisa no bastidor? Como é que tá isso? Então, assim, a gente hoje, a gente não tem uma presença muito forte dentro da Mundial, até porque, por questão de recurso, a gente não ia para a Assembleia Presencial. A gente eu consegui ter mais penetração por estar participando de alguns campeonatos que vão às pessoas da Federação Mundial. Então, por exemplo, na Índia, estava presidente da Mundial, estava secretário da Mundial. A gente teve um Pan-Americano Sub-23 na Colômbia, que eles foram. Então, assim, a gente começa a criar um relacionamento com a Mundial, mas a gente não participa ainda das decisões. O Galego é muito amigo do secretário, né? E a gente acaba descobrindo algumas coisas de bastidor. Se quiser contar, a gente gosta. Mas aí, o que acontece? O trabalho feito pela Mundial está sendo muito bom, né? A atual presidente do Comitê Olímpico Internacional é muito simpatizante da nossa presidente da Mundial, né? E, cara, assim, os próximos Jogos Olímpicos vão ser na Austrália. A gente entrou agora nos Estados Unidos porque o país anfitrião escolheu 5 esportes. Então, eles escolheram esportes ligados à cultura americana. Então, pegaram flag, que é o futebol americano, sim, pegaram beisebol, né? Pegaram cricket, que é mais colônia britânica, mas tem uma presença forte, já estava para entrar há muito tempo. Pegaram lacrosse, que é totalmente americano. Totalmente. Né? E, assim, hoje um dos grandes investidores do squash, ele é dono de um complexo de mídia muito grande dos Estados Unidos. Então, ele teve uma força política muito grande dentro dos Estados Unidos para escolher o squash para ser o esporte para entrar no programa, entendeu? O squash nos Estados Unidos tem sido feito um trabalho há alguns anos muito legal. Tem a US Squash, que é um ente privado, né? Os Estados Unidos é diferente, né? A grana vem de doações das pessoas, as pessoas acreditam e tal. Não tem muito recurso público, né? E aí, cara, eles fizeram esse baita trabalho. Aí entra aquele negócio que eu falei, pô, de ser chave de 16 homens e 16 mulheres. Entra a parte de fazer na Universal Studios, que, pô, você vai fazer um show, você vai mostrar que, pô, não é caro ter o esporte dentro do programa olímpico. Vai ser na Austrália, que tem uma tradição. Então, pode ser, existe uma grande chance de se manter para 2032. Mas, cara, assim, como eu falei antes, a gente bateu na trave umas 5 edições de Jogos Olímpicos, inclusive em 2016, assim, era pule de 10 para entrar o squash. E aí, na última hora, entrou o Tiger Woods fazendo uma baita campanha pro golfe. E foi o golfe. Entendeu? Então, nesse aspecto, você não tem certeza de nada, cara. Assim como a gente entrou no programa, cara, ninguém tava nem contando. Só pra você ter uma ideia, quando anunciou que o squash ia entrar pro programa olímpico, eu tava sendo reeleito presidente da Confederação Brasileira de Squash e eu nem fazia a menor ideia. E aí alguém já tinha me cantado a pedra, 2, 3 dias antes, ó, vai entrar. Eu falei, puta, só acredito vendo. Sacou? São Tomé. Faz certeza santo, né? São Tomé, só acredito vendo. Isso, então, isso. Só acredito vendo. E aí, cara, eu fui reeleito, anunciaram os Jogos Olímpicos, eu falei, putz, beleza, ótimo. E aí eu vinha de uma frustração muito grande de não ter ido para os Jogos Pan-Americanos. E, cara, assim, tipo, mudei toda a estrutura que a gente tinha, aí trouxe Galego, e aí a gente, pô, começou a estruturar, aí veio o Guilherme para trabalhar com a gente, tem um cara do financeiro. Assim, a equipe ainda é pequena, porque realmente, assim, parece que é muita grana, mas nunca é muita grana. Nunca vai ser muita grana. Se você pegar o vôlei que recebe, sei lá, 14, 15 milhões por ano, não é suficiente para eles, para os planos que eles têm. Isso que são demais, né? Se não me engano, é vôlei e judô, né? Não, já foram. Vôlei, ginástica. Ginástica tem. Porque dentro do COB você tem o critério de meritocracia, medalha olímpica, entendeu? Então, com a Rebeca, a ginástica deu um salto. A ginástica teve um fenômeno, né? Que foi a Rebeca e, cara, eles arrebentaram. Já era um trabalho que vinha sendo sempre batendo na trave, né? É um trabalho sólido, né? É um trabalho sólido, assim, na GA, na ginástica artística. É um trabalho que agora está aparecendo na GR também, com a ginástica rítmica. Então, assim,
Sediando o campeonato mundial. Sim, e muitos pan-americanos também. Né? E esse é um trabalho interessante até que o Squash vai fazer. Porque, por exemplo, quando a Rebeca classifica para Tóquio, foi num pan-americano no Rio, que a confederação trouxe. E uma coisa interessante que o Squash está fazendo também, e isso é estratégico, né Henrique? É trazer torneios internacionais para cá da própria PSA, para ajudar os nossos atletas a conquistarem pontos no ranking mundial e se posicionarem melhor e entrarem em torneios melhores. Pontuando mais. Para conseguir, exatamente. Em posição melhor, né, de cabeça de chave. Exatamente. Então, assim, o que a gente pensou, né, a gente tem hoje o Diego com 92 do mundo, 84 do mundo. E a Laura hoje está em 112, eu acho, né? Para eles entrarem num torneio de 15K, 15 mil dólares, depende de não ter os melhores jogando. Então, se eles jogam uma rodada num torneio desse, eles já ganham bastante ponto para poder subir. Então, a gente tinha recurso que sobrou do ano passado. Você vê, a gente sempre reclama que não tinha dinheiro, mas ano passado a gente conseguiu economizar. E aí o que eu fiz, eu fui muito conservador no primeiro ano, porque eu queria entender como funcionavam as coisas, né? Então a gente conseguiu economizar bastante. E aí, com esse dinheiro que sobrou, a gente fez preparação técnica, a gente vai levar um time para o Sul-Americano Sub-23. E aí, cara, ainda tinha dinheiro. Graças a Deus, tinha dinheiro. Tá ali. Nunca teve, tem. A gente na reunião dessa semana até fiquei de zoação com a nossa gestora, eu falei assim, agora eu tô rico, só que não. Sandra, um beijo, tá? Sandra Mara. É isso aí. E aí, o que acontece? A gente, com o apoio do COB, tudo que a gente define, tipo assim, não dá para sair da minha cabeça, da cabeça do Guilherme, da cabeça do Guilherme, vou fazer isso. Não. A gente leva pro COB, né? A nossa gestora compra a ideia, ela prepara uma apresentação, tem um colegiado de gestores, que esse colegiado aprova os nossos projetos ou não. Então, não adianta você vir com uma ideia mirabolante que, porra, se o pessoal do COB, que tem uma baita competência, né? Sim. Trabalho de longos anos, esse cara aqui que o Diga, porra, conheci ele trabalhando no Comitê Olímpico e foi meu primeiro gestor no COB, tá? Eu não sabia nem como que funcionava e foi na pandemia ainda, a história é longa. Então, é aprovado em colegiado, vai para conselho diretor, a diretoria dá ok e libera o recurso. Então, como a gente tinha esse dinheiro sobrando, a gente resolveu fazer 3 torneios de 15 mil dólares, que é chamado Challenger, aqui no Brasil, para o Diego e a Laura poderem jogar esses torneios, estarem garantidos na chave, porque a gente pode chamar convidados. Caso eles não tenham a pontuação necessária, a gente pode colocar eles para jogar como convidados. Então, eles jogam no Brasil com a nossa torcida, né, para eles poderem subir no ranking. Além disso, a gente vai fazer um Cooper, que é um torneio mais alto. Nosso projeto é de 30 ou de 50 mil? Eu fiquei na dúvida agora. 30 mil dólares. A gente vai fazer um torneio de 30 mil dólares durante a COB Expo. Não sei se você sabe, mas a COB Expo é a feira do esporte. Acontece todo ano em São Paulo, vai ser final de setembro, começo de outubro. E aí a gente vai fazer um torneio de 30 mil dólares que não tem na América do Sul há muito tempo. E aí você tem os jogadores melhores que vão vir para jogar. E aí a gente tem a Laura e o Diego garantidos. Legal. Né? Na verdade, assim, se eu não me engano, a gente tem os 3 convites e a prioridade dos convites vai ser para os atletas da seleção brasileira, porque o que mais acontece é atleta pedindo pra gente, me põe como convidado e tal. Mas como a gente está fazendo um projeto pro Diego, pra Laura e pra seleção, a gente vai dar o convite para quem for da seleção. Então, durante 3 semanas no Brasil, a gente vai dar um nome ainda. A ideia inicial é que se chame CB Squash Tour, né? A gente vai ter, na primeira semana no Pinheiros, em São Paulo, um masculino e um feminino. A gente trabalhou em parceria com a federação. Ia acontecer esse torneio, ia ser premiação de 12 mil para os homens e 6 mil para as mulheres. E aí a gente propôs à Federação Paulista, a gente paga a premiação feminina, 15 mil dólares, mais a taxa de registro, que é 1.200 dólares, arredondando assim, e vocês pagam 15 mil dólares para os homens. Que legal. E aí você tem a equidade de gênero, e você tem essa semana. Aí na semana seguinte,
Já tinha programado em Brasília, que é o Brasília Classic, que é um torneio de equipes que vai ser maneiríssimo. O pessoal de Brasília ia fazer parecido. Ia ser, eu acho que o masculino ia ser 15 mil e o feminino 6. A gente falou assim, não, a gente paga a premiação do feminino e a gente paga também a taxa de registro da PSA. E aí ficou 15. Aí você tem um hiato em 2 semanas. Aí a gente pegou 15 mil, botou em Belo Horizonte e 15 mil botou em Curitiba. Por quê? A gente quer atingir todas as regiões do país. Assim, infelizmente hoje, no Nordeste a gente não tem assim, um local com condição para receber um evento desse nível, a não ser que a gente botasse quadra de vidro, mas dentro do nosso projeto a gente só conseguiu a verba para premiação, né? Então a gente botou, infelizmente o Nordeste ficou de fora, a região Norte a gente não tem federação hoje, e aí, cara, a gente, em 3 semanas, a gente vai atingir Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Cada vez mais jogadores. E aí o que acontece? Quando você tem 3 semanas de competição com uma premiação grande, vem grandes jogadores das Américas, vem jogador da Europa, porque o cara da Europa vir para cá é muito barato. Exato. Né? Sim. E o cara vai ter 3 semanas para ganhar dinheiro aqui. Então, a gente deve pegar jogadores com ranking muito bom para jogar esses torneios, entendeu? Legal, você... E aí o Cooper deve ter também, não sei se antes ou depois, ainda está em negociação, lá no SPAC, porque a Kobe Expo é em São Paulo, vai ter também um PSA de 12 ou 15K. Então é mais uma chance de você ter grandes jogadores. E a ideia na Kobe Expo, aí é a parte da divulgação do esporte, você não vai ter jogo o dia inteiro, né? Você vai ter aqueles horários dos jogos profissionais. E aí a nossa ideia é pegar esses jogadores profissionais e ficarem na Kobe Expo para fazer clínica com as pessoas que estiverem na feira, entendeu? Então, pô, pegar moleque... E, cara, a Kobe Expo é fantástica, porque você tem a parte também social, né? Educacional. Quando começa, não sei se é 8, não lembro se é 8 ou 9 horas da manhã, meu irmão, tem criança pra cacete de escola municipal. E aí dentro daquelas crianças vai ter... A gente tem um projeto no Rio, né? Um projeto social, que é os Questinhos, que, assim, é o nosso case de sucesso social. A gente tenta ajudar as federações para que isso daí consiga disseminar pelo país. Mas, cara, você tem 100 crianças jogando squash e aprendendo inglês. Pô. Que, assim, no nível social hoje deles, no futuro vai fazer uma baita diferença. Porque o cara pode ser um jogador de alto nível, a gente já tem uns que trabalham como árbitros, a gente já tem uns que organizam torneios, e tem os que não vão fazer nada, mas que, pô, o cara vai pro mercado de trabalho falando inglês, cara. E isso daí faz uma baita diferença. Entendeu? Totalmente diferente. E sem contar que o esporte faz bem pra qualquer pessoa. Faz. Lógico. Entendeu? O esporte é vida, né? Sim. Se não fosse esporte, a gente não tava aqui. Não tava aqui. Henrique, hoje, por curiosidade, um atleta top 100 do mundo, vive do squash bem. Como é que é essa realidade, assim? Jogador profissional. Cara, assim, eu não sei muito bem como é que é o jogador lá fora, como é que o cara vive. O cara tem um padrão de vida legal, né? Tem patrocinador? Tem patrocinador, normalmente tem. É o caso do Diego. Né? Diego já tem, né? Diego tem patrocinadores. Laura também tem. Laura também tem. Assim, você tem que fazer um planejamento financeiro muito bom. Você não vive com conforto. Cara, o próprio Diego, mesmo com patrocínio, a gente, pô, dá uma bolsa auxílio para ele. Esse ano, finalmente, a gente voltou a receber Bolsa Atleta. E aí, cara, no ano passado, ele tava fazendo vaquinha para pedir ajuda para ele conseguir. Porque, pô, o moleque é incrível, né? Porque, assim, conheço o Diego, aliás, não só o Diego, mas todos que estão na seleção, conheço desde moleques, né? E, cara, o Diego era um juvenil, era um moleque brincalhão e tal, e em determinado momento ele falou, eu vou bancar esse sonho. Legal. Eu vou ser jogador profissional de squash de alto nível. E aí, cara, ele teve apoio de algumas pessoas, né, no começo, lá de São Paulo. Abriu mão de muita coisa, certamente. Sem dúvida. Qualquer atleta de alto nível tem que abrir mão de alguma coisa para chegar numa medalha de ouro. Abrir mão de várias coisas. Muito sacrifício. Então, ele teve apoio, começou as pessoas apoiando, depois ele pegou o caminho e, cara, ele faz uma baita engenharia financeira, não vive de maneira luxuosa, vive de maneira justa, né?
E, cara, ele bancou um sonho. E ele já faz um pé de meia para depois que encerrar a carreira dele ter alguma coisa. E, pô, ele já tá se programando para poder dar palestra, essas coisas todas. E assim deve ser os grandes jogadores. Sim, tirando o pessoal top 10, top 20 e tal, esses caras já têm um padrão de vida um pouco melhor, né? A gente tá falando do Egito. O Egito, cara, o atleta de squash é como se fosse o atleta de futebol, guardadas as devidas proporções de grana. Mas, cara, é um instrumento de ascensão social. Sempre foi assim lá? Eu acredito que sim. Não posso te falar com toda certeza. Mas, tipo assim, você tem as quadras públicas. E aí, cara, se um moleque se destaca, lá tem os clubes de Alexandria, que os clubes pegam esses moleques para treinarem nos clubes. E, claro, porra, você começa a treinar com elite mundial, né? Exato. É tipo... vou falar do mais jogador do antigo para não falar de hoje, porque senão a gente começa a chorar da seleção brasileira. Mas, tipo, pô, eu queria ser jogador de futebol. Imagina eu começar a treinar com o Romário, com o Edmundo. Quando eu fui fazer teste no Flamengo, o time do Flamengo era Julião Baiano, Marcelinho Carioca, e eu era cabeça de área, ia apanhar lá. Bom, pelo menos eu chegava lá na frente, né? Porque cara, Julião Baiano se passasse por mim, tinha o Julião Baiano. Era o bicho. Então, cara, assim, imagina só você treinar com os caras de alto nível, teu nível automaticamente vai subir. Né? Se você tem potencial, teu nível vai subir. E aí, cara, esse moleque que vem de camadas sociais mais simples, ele acaba tendo um padrão de vida mais elevado, né? E aí, cara, deve ser assim nesses países, deve ser assim. Lá na Índia, a gente conheceu os meninos que jogam na Índia. Um é de família milionária, o pai dele é fabricante de roupas, vende pro mundo inteiro. E é um moleque super simples, né? Tem o outro lá que é o número 1, que eu acho que tem um padrão de vida bom também, né? Tem a menina Anahat. Obrigado, Bianca. Anahat, que, porra, é juvenil também, tem 18 anos, tá começando a ganhar a grana dela. É diferente, assim, da nossa realidade na América do Sul, entendeu? Mas, cara, assim, tem alguns diferenciados, porque você consegue dinheiro do governo. É o caso do Diego Elias, cara. Assim, a seleção masculina do Peru é uma seleção boa, mas nada excepcional, tá? Mas o Diego, cara, foi um trabalho que o pai dele fez, que o pai dele também foi jogador de squash, viu o potencial do moleque, começou a treinar o moleque, conseguiu apoio do governo peruano. E aí, cara, o governo peruano investiu maciçamente nele e, cara, o moleque, pô, ele é campeão mundial. Ele hoje é número 3, mas é um investimento, é como, porra, teve o Guga na época do tênis, entendeu? E que, infelizmente, na época o tênis não aproveitou esse boom. Porque todo esporte precisa de ídolo. Imagina amanhã sai que o Diego Gobi foi campeão mundial. Aí, tênis mesmo, Caldeirano, né? Que é um trabalho... E aí a gente acha que, tipo, apareceu do nada. É mais um trabalho sólido feito ao longo de vários anos pela Confederação de Tênis de Mesa, entendeu? Nada acontece por acaso, né? Você tem, tipo assim, o Guga. O Guga ninguém lembrava, mas, cara, foi o trabalho que o Larry fez quando ele tinha 12, 13 anos de idade. Sim. O Larry acreditou e fez o trabalho. Então, cara, assim, na América do Sul, você tem mais dificuldade, porque a gente depende muito de recurso público, né? Não é, assim, a realidade só do Brasil, a realidade de toda a América do Sul, né? E aí, cara, você tem, na Colômbia, tem o recurso público, mas eles criaram umas ligas das cidades, onde se investe muito dinheiro, e aí você consegue desenvolver, você consegue pegar os moleques melhores para ir nos clubes. Mas o jogador de squash de alto nível consegue ter um padrão, mas não é padrão de jogador de futebol, é jogador de squash mesmo. E uma coisa interessante, né? Você falando disso, eu pensei assim, poxa, a gente podia ter uma liga sul-americana, por exemplo. Na Europa, o cara roda a Europa de trem. É muito barato. Aqui a gente tem. Ainda tem as companhias aéreas de low cost. Exatamente. Você paga $50, sai da Espanha e vai para Portugal. Aqui não. Aqui é caro também, né? Para fazer uma liga no Brasil, cara. É caríssimo. Continental. As proporções, né? Assim, continentais é muito... Tipo assim, cara, quero fazer um torneio no Nordeste. Olha, complicado. Agora mesmo a gente vai ter a Copa do Brasil em Florianópolis, cara. As passagens são caras. São caríssimas. Exato. Você falou da realidade do Egito, por exemplo, quadra pública e tal. E aí a gente conversando aqui antes de começar, você falou um pouco de como que você começou a
a jogar squash, né? Aquela que queria jogar tênis, mas não tinha quadra de tênis. O squash foi mais fácil. Não sei se foi um paredão, não sei se foi alguma coisa assim que você começou. Mas assim, você acha que o squash, estando no programa olímpico, uma perspectiva assim de depois dos Jogos Olímpicos você ter uma procura maior de praticantes de squash? Quer dizer, você acha que isso vai incentivar uma criança, um garoto em casa que está vendo, vou pegar uma raquete, vou brincar em casa? E você vê um pouco dessa facilidade também da quadra em relação à quadra de tênis, por exemplo? Tudo depende, Edu. Se você tiver resultado, as crianças vão querer jogar, né? Então, agora todo mundo quer ser o Lucas, né? Todo mundo quer esquiar, né? Sim. Resultado, né? Tem um programa da Mundial que a gente não sabe se vai conseguir implementar aqui, que é a popularização, você ter mais quadras. A tecnologia tá melhorando, então antes você... Cara, quando eu comecei no esporte, o piso da quadra tinha que ser pau marfim, que era a melhor madeira, que durava vários anos e tal, e era caríssima, e depois ela ficou em extinção, ficou mais cara ainda, e aí, porra, o pessoal começou a usar o tauari, que era uma madeira mais barata. Então hoje já se desenvolve tipos de piso diferentes de madeira, que você consegue ser mais barato. A China tá começando a investir no squash, é uma coisa legal. E aí, porra, ela consegue baratear a construção de quadras de squash, né? Você consegue fazer um piso que possa pegar chuva, então você pode botar a quadra aberta em praças públicas para jogarem, né? Esse é um dos desafios do squash, aqui no Brasil maior ainda. E assim, também não adianta você ter só a quadra, você tem que ter o professor. A gente quer trabalhar na qualificação dos professores. A gente está tentando parceria com o CREF para pegar professor de educação física e mostrar para esse cara que dar aula de squash é um caminho para ele ganhar grana. Tem né? mercado. Tem o mercado, porque, pô... Sim. Tem faculdade que não tem nem mais a cadeira de raquete, tá? Mas, cara, por exemplo, um cara que fica numa sala de musculação trabalhando, ele ganha a aula, acho que é R$14. Se ele der aula de squash, por mais fraco que ele seja, ele vai ganhar R$50. Olha só. Entendeu? 3, quase Então, 4 vezes é uma mais. conscientização que a gente quer fazer junto ao CREF, para o cara entender que é um caminho. Sim. Entendeu? Sim. Porque a gente precisa de mão de obra para trabalhar. A gente tem muitas quadras em condomínios no Rio, São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, que, cara, as pessoas chegam, vão morar lá, o que é isso? Que é isso? Squash. Não tem ninguém lá para desenvolver Elas o estão esporte. ansiosas, né? Aí vira tatame, vira depósito de material Exato. de limpeza. Vira o cantinho Entendeu? da bagunça, né? Então, cara, assim, porque não tem ninguém lá dentro do prédio falando assim, vem conhecer o esporte, vem jogar, Exato. entendeu? Sim. E eu não tenho mão de obra, assim, pô, São Paulo é uma máquina, tem quadra pra caramba, tem bastante professor e é insuficiente. É insuficiente. A Federação Paulista fez uma parceria com a Unicamp, tá tentando ajudar nessa parte, a gente está fazendo a nossa parte indo pro CREF para tentar fazer isso, para tentar conscientizar, porque a gente precisa de equipamento, quadra, e a gente precisa de professor. E outra coisa que a gente também trabalha, árbitro. A gente tem um projeto nosso que a gente quer levar uma pessoa para ensinar regras para as pessoas. E, claro, sem peso de ser árbitro. Claro. E dentro desse treinamento, se ele identificar alguém que queira ser árbitro, a gente pega para poder aprimorar mais. Né? E outra coisa também que a gente quer trabalhar, a maior presença da mulher no esporte. Importante. Porque, assim, o squash, quando eu comecei, era um ambiente extremamente machista. Eu fui presidente do clube, quando eu fui presidente já não era tanto, mas eu fui presidente do clube que o clube era extremamente machista. Tem um clube na Argentina, em Buenos Aires, que não entra mulher. A gente está falando de 2026, né? Eu perguntei para os caras assim, é sério mesmo? Vocês vão ficar com cheiro de cueca dentro do clube? Os caras, não, a gente é um clube de homens e tal. Cara, estamos nos anos Não faz mais sentido. 2020, né? pô, não existe isso. Não. Então, cara, assim, a gente quer uma presença maior das mulheres, a gente tem um dificultador, porque as mulheres têm mais vergonha, né? Mas existem alguns movimentos estaduais que levam a mulher, num primeiro momento, não para competir. Porque praticar, né?
assim, eu faço a tabela do Campeonato Brasileiro, eu faço a tabela da Copa do Brasil, as meninas falam assim, me bota naquela quadra lá que ninguém vai ver o jogo. E eu falo, não, você vai jogar onde tiver que jogar, entendeu? Lógico. E aí, cara, esse movimento é para as meninas se encontrarem, baterem bola, e aí daí começa a querer praticar. E aí tem umas que vai uma manicure, aí, porra, tem um kit, porra, de estética, kit de massagem e tal, para as mulheres participarem. Então, assim, pô, São Paulo, eu acho que os encontros já tem em torno de 40, 50 meninas. Em Belo Horizonte tem umas 20, 30 meninas. Aqui no Rio teve uma época que tinha umas 20, 30 meninas participando, entendeu? Então, cara, se você faz isso uma vez por mês, para você ter uma presença maior do esporte, da mulher, é ótimo. Eu adoro a mulher no esporte porque eu acho que faz bem. E outra coisa que a gente tem uma necessidade muito grande, tá melhorando bastante, né? A gente tem três presidentes de federação estadual mulheres, né? A gente precisa de mais mulher na gestão. Claro. Também. E na arbitragem. Sim. É uma coisa que eu brigo muito. No brasileiro passado, a gente conseguiu levar, acho que foram 3 ou 4 mulheres. Agora, nessa Copa do Brasil, a gente teve o dificultador, mas a gente tá levando 2 mulheres. 2 de 18. A gente fala muito de equidade de gênero, mas não adianta a gente também botar mulher só por botar. Então a gente tem que qualificar essas mulheres para elas poderem participar mais do esporte, entendeu? E, Zé Henrique, pra gente encerrar aqui esse bate-papo gostoso, né? Bom pra caramba. Bom. Você batendo papo. Pô, bom demais. Eu falei muito. É importante falar. Não sei se o Henrique gostou. Deixa eu te perguntar, Zé Henrique, um recado pra quem tá começando agora no Squash, o que você falaria pra pessoa nova, vamos botar um adolescente de 13, 14 anos que descobriu o Squash? Não só Squash. Pratica esporte, é muito bom. Se você tem 13, 14 anos, pratica vários esportes. E, cara, faz o que você mais gosta. É o que é bom. Mas não deixa de praticar esporte, porque isso daí faz muito bem pra você, pra sua saúde, pra sua família. Assim, esporte é tudo. É engraçado porque eu comecei moleque lá, jogando futebol, e a minha carreira profissional não era no esporte. Eu acabei me envolvendo com o esporte. E, cara, hoje eu sou muito feliz. Tem aquele papo, né? Trabalhe com o que gosta e nunca será um trabalho, alguma coisa do gênero. Cara, assim, eu acordo todo dia, minha esposa, coitada, sofre o dia inteiro com várias pessoas mandando mensagem, porque eu sou um cara super acessível. Mas, cara, me dá prazer. Até as brigas me dão prazer. Porque, cara, eu sou muito feliz em poder trabalhar no esporte que eu gosto, no esporte que eu amo, o esporte que eu aprendi a amar. Então, eu acho que, você deve praticar esporte. Squash, de preferência, que é o melhor esporte do mundo. Eu sou suspeito para falar. Não, e tem os estudos aí dizendo que o esporte de raquete aumenta a longevidade dela. Exatamente, tá vendo? Tá vendo? Então, eu posso sair daqui até comer uma torta lá no café delas, né? Café delas veio patrocinar aqui também, tá? Agora, o Luan fez essa pergunta e eu quero fazer uma. Porque eu acho que a gente vai fazer essa pergunta para todo mundo que a gente trouxer aqui como convidado, né? Já que é Insights Olímpicos e o Squash entrando no programa olímpico, qual é a melhor recordação ou qual foi o momento que fez você se apaixonar por Jogos Olímpicos? Eita, pergunta difícil. Por isso que a gente deixa por último. Vocês, talvez eles sabem, vocês são muito novos, mas talvez vocês recordem tal de Ursinho Misha. Claro. Sim. A minha paixão começou em 1980, cara. E assim, eu tenho muito orgulho de onde eu vim. Eu era um moleque da Zona Norte. E, cara, me apaixonei pelo esporte desde o começo, cara. Tô até um pouco emocionado. Legal. E assim, eu gosto de ver todo tipo de esporte, cara. Eu ontem tava com o presidente do COB lá no Mundial de Esgrima. E ele falou uma coisa que a gente tem uma sinergia muito boa, né? Não é pra puxar saco, não, tá lá a porta. Inclusive, tô convidado. A gente trabalha muito, não parece, mas a gente trabalha muito, faz muita reunião, mas a melhor parte de você estar trabalhando no esporte é você estar vivenciando o esporte. Então, ontem o Laporte falou assim, cara, eu fiquei o dia inteiro em reunião, mas aqui foi a melhor parte do meu dia, entendeu? Então, é muito bom tá nos eventos, entendeu? Eu costumo falar que eu sou um cara pé de boi. Eu gosto de
de fazer tabela, eu gosto de me meter. Às vezes eu me meto no que o Guilherme tá fazendo. Tipo assim, a menina manda uma cotação, eu falo assim, não, aí eu, pô, Guilherme, desculpa, eu respondi por você. É muito bom, cara. Não, assim, você me ajuda. Eu quero aproveitar cada vez mais esse momento aí. É um momento mágico pra gente, mas, cara, a minha paixão pelo esporte começou lá em 1980 e era uma época de Guerra Fria. era Guerra Fria e tinha... Os Estados Unidos boicotaram os Jogos de Moscou e depois a União Soviética boicotou Los Angeles 84. Sim. Mas, cara... E aí tiveram vários outros momentos do esporte. Jogos Olímpicos. Eu sempre fui apaixonado por futebol. A primeira Copa do Mundo que eu acompanhei mais avidamente foi a de 1982, que eu comecei a entender o que era futebol. Eu tinha 12 anos na época. Copa do Mundo é sensacional. Mas, cara, Jogos Olímpicos... Maior festa do planeta. Maior festa do planeta. Maior festa do planeta. Gente, é por isso, né, que a gente fica aqui. Maior festa do planeta, os Jogos Olímpicos. Obrigado, José Henrique, por você ter vindo. Que papo gostoso, igual eu falei antes. Né, Guilherme? Obrigado também pela estar na minha parceria aqui. E eu deixo contigo para encerrar. Bom, vai deixar eu encerrar? Claro, sem problema. Bom, maravilha. Henrique, obrigado. Quero só reforçar aqui o Luan está falando. Pô, uma satisfação ter você aqui. E você também representa os novos dirigentes do esporte brasileiro também, né? Acho que isso é importante, né? Trazer uma efervescência no pensamento do esporte também e ter pessoas que estão aí botando a cara para trazer resultados, né? Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. O mundo olímpico ele não é tão glamuroso como se... Então, cara, obrigado por estar aqui com a gente. Essa é uma iniciativa nossa. A gente realmente também bota muita esperança de dar certo. Obrigado mesmo pela tua participação. E, pessoal, fiquem ligados no Insights Olímpicos. Curtam o nosso canal. A gente vai trazer alguns vídeos interessantes também. Vamos fazer um top 5 de Jogos Olímpicos, de tudo. Vai ser muito legal. Então, fiquem ligados com a gente. Obrigado aí por estarem acompanhando a gente. Obrigado, gente. Valeu, Tchau. gente. Um abraço.